Fala, meu povo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você tiver, espero que esteja sendo um bom dia para você por aí. E no vídeo de hoje, eu gostaria de falar com vocês com um assunto um pouquinho diferente. Vocês sabem que eu gosto de falar bastante de família, eu trago bastante coisa aqui para vocês, quem me acompanha um tempo a mais no canal, coisas de como você lidar melhor com sua esposa, como você tratar melhor seus filhos. Só que hoje eu queria falar uma linguagem um pouco diferente, sobre uma pessoa diferente. Em vez de falar dos outros, eu queria falar de você. É você mesmo que está assistindo o vídeo aí. Porque às vezes a gente quer, não é por maldade, mas às vezes a gente até quer estar ajudando nossa família, às vezes a gente quer estar sendo um pai melhor, um marido melhor, mas simplesmente a gente não consegue. Por um pequeno motivo que se chama nós mesmos. E às vezes a gente não está bem com a gente mesmo, às vezes a gente não está legal e a gente não consegue desenvolver essa melhor função de um melhor pai, de um melhor marido. Então é sobre esse o tema que eu queria falar com vocês hoje. Mas, antes da gente começar o vídeo, já peço para você, por favor, deixe seu like, vai ajudar o canal, vai ajudar a chegar os vídeos a mais pessoas. Se você quiser compartilhar com alguém também, que você acha que faz sentido essa mensagem, que você possa compartilhar, tá bom? E vamos lá para a mensagem. Como vocês sabem agora, eu estou fazendo bastante vídeos trazendo algumas passagens da Bíblia, falando com vocês em cima disso, e hoje não vai ser diferente. Então eu queria fazer uma leitura com vocês do livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. É uma história, uma questão que aconteceu com Jesus, assim, que até muitos conhecem, que é quando ele acalma a tempestade. Então é sobre isso que eu queria ler com vocês aqui. Repetindo, a partir do versículo 23, capítulo 8. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando-o. Senhor, salve-nos, vamos morrer. Aí Jesus, acordando, a partir do 26, por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Eu quis ler inteiro para vocês, agora a gente vai falar por etapas assim, tá? Porque às vezes acontecem, às vezes não, provavelmente se já não aconteceu, se você não tá, vai acontecer uma tempestade na sua vida, uma tempestade na sua cabeça. Às vezes para as outras pessoas aquilo não é nada, às vezes para outras pessoas, né, aquilo nem é uma tempestade, às vezes as pessoas nem estão vendo o tempo ruim, mas você com você mesmo não tá legal. E o problema disso é que pode começar a acarretar, você pode ficar desanimado por outras coisas, não pode ter ânimo para nada, e isso pode causar um problema sério, um problema grave que a gente tem hoje em dia, que é a depressão. E aí que vai te levar a outras coisas, aí tem que procurar ajuda médica e tudo mais. E muitas vezes não é algo que você quer estar, muitas vezes você não queria estar nessa tempestade, muitas vezes você está perdido no meio dessa tempestade, como no caso dessa passagem, eles estavam no meio do mar, não é que eles podiam simplesmente pegar e sair andando ali, passou a tempestade, eles estavam no meio do mar, com ondas fortes, e eles estavam nessa tempestade, falando nos discípulos. E voltando aqui, às vezes outras pessoas podem achar que é bobeira, você pode se sentir mal de falar com outras pessoas, de tipo, as pessoas querer te julgar, de você procurar um médico, às vezes o médico só querer seu dinheiro, simplesmente você fica naquela, você fala com um amigo, seu amigo fala, é bobeira, isso daí não é nada, ou até dentro da sua casa mesmo. Você pode falar às vezes com um filho óbvio, né, sendo mais velho, que você não está passando por um momento legal, e ele acha, pai, isso daí não é nada. Você pode falar às vezes com a sua esposa, ou sei lá, com o irmão, pai, mãe, coisa do tipo, não, isso daí não é nada, vai passar, aquelas, entre aspas, respostinhas de sempre, né? E o que eu queria te aconselhar a fazer hoje no vídeo? A você fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Porque eles estavam no barco com uma tempestade enorme, só que no fundo desse barco tinha alguém dormindo. Tinha alguém calmo lá no fundo desse barco. E quem era esse alguém? Jesus. E muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. A gente está passando por um momento de sufoco, a gente está passando por um momento de tempestade, todas as outras pessoas ou vão estar desesperadas igual nós, ou também não vão te ajudar porque tá achando que aquilo não é nada. Mas no fundo do barco, tem alguém no fundo, junto com você, tem alguém lá que pode te ajudar, que pode te salvar. E o que esses discípulos fizeram, que a gente também tem que fazer? É simplesmente pedir ajuda. A gente pegar, pedir ajuda para Deus, a gente saber descansar em Deus, saber que Jesus está ali com a gente, saber que Jesus vai acalmar aquela tempestade. Eu sei que você pode achar que isso aí é muito simples, talvez você tenha pessoas assistindo aqui o vídeo que não são tão espirituosas, não tem uma ligação tão grande assim com Deus e tudo, mas eu falo para vocês, gente, isso daí é essencial. É essencial, independente se você tem esse relacionamento grande com Deus, ou se você não tem, ou se você está assim como eu no momento que está buscando aprimorar mais essa conexão com Deus, é essencial você saber descansar nele. Você saber que independente do momento, se você está lá em cima, num momento legal, se você está aqui embaixo, num momento de tempestade, num momento que você já está em depressão, coisa do tipo, você saber que tem um Deus ali para te ajudar.
Eu estou falando para você fazer apenas isso, só isso? Não, talvez você tenha sim que realmente procurar uma ajuda médica, se você já está num caso mais grave. Mas, primeiramente, a gente tem que saber pedir para Deus. A gente tem que saber conversar com Deus, a gente tem que saber pedir para Deus, para Jesus acalmar essa tempestade nossa. Acalmar, às vezes, essa coisa que a gente está na cabeça, às vezes essa tempestade, esse turbilhão que só vem onda, 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 você já está se afogando naquilo, e às vezes você já não tem mais vontade de levantar da cama, e às vezes quando você vê, você não tem vontade de fazer nada, simplesmente você vai, entre aspas, deixando a vida te levar, porque você não faz porque você quer, você não tem aquela gana, aquela coisa por fazer as coisas. Simplesmente vai indo, vai indo, vai indo, só deixando as coisas acontecer. E isso é muito mal. A gente não está aqui em terra, a gente não está em vida para simplesmente deixar as coisas acontecer do jeito que tem que acontecer. Não, a gente está aqui para seguir alguma coisa, para a gente seguir o caminho, independente do que você ache certo ou não. Mas para a gente seguir, fazer algo melhor, ter uma vida melhor, poder transformar a vida das outras pessoas melhores. E às vezes falta um pouco dessa ajuda, a gente não sabe como começar. A gente se sente perdido, a gente se sente sozinho, e aí você não sabe com quem conversar, com quem pedir, com quem falar. E eu tô aqui te trazendo a primeira pessoa que você deve procurar. Converse com Deus, Jesus. Fala com Ele. Ele é o melhor GPS que a gente pode ter. Ele que vai, porque ele já sabe o caminho todo, ele já viu lá na frente, ele já sabe onde você tem que chegar e ele tá ali para te guiar, para te tirar às vezes de uma rota errada que você entrou, para te tirar de uma rua sem saída que você tá, e de um lugar simplesmente que você tá perdido. Então a gente tem que buscar essa ajuda. Óbvio, a gente tem também que fazer a nossa parte, como eu já disse, se você está num quadro mais grave, às vezes você já está sentindo um momento, até que infelizmente hoje a gente tem muito casos de suicídio, se você já está sentindo ou passando pensamentos assim pela sua cabeça, você tem que procurar uma ajuda médica. Às vezes a pessoa tem tudo e não se sinta mal por isso, tá? É um problema que muitas pessoas hoje vêm passando, por muitas coisas que vêm acontecendo no mundo e tudo mais. Às vezes a pessoa tem tudo, tá com a família boa, a pessoa tem casa própria, tem um emprego bom, não está passando por nenhum problema financeiro, mas simplesmente não sente ali mais um propósito, não sente ali mais uma coisa, acha a vida totalmente sem graça, como eu falei um pouquinho atrás, a pessoa às vezes não tem vontade de levantar, não tem vontade de fazer nada, e a pessoa se sente mal, se sente muito mal. E aí com isso ela não acaba não procurando nada, acaba se sentindo pior, porque ela começa a se julgar, começa a achar que não é pra eu estar assim, não é pra eu estar assim, eu não tenho que estar assim, e isso vai virando só um turbilhão, enfim, vai virando cada vez mais uma tempestade, com ondas maiores, maiores e maiores vindo na sua cabeça. Isso não te ajuda, sabe? Então por isso que eu falo, gente, independente do que você tá passando, se tranca lá no seu quarto, sei lá, não precisa ser propriamente no quarto, vai no banheiro uma hora que você estiver tranquilo, vai no carro, seja onde for, um momento que você consiga ficar sozinho. E simplesmente converse com Deus. Fale para ele, exponha, peça ajuda. Peça para ele te tirar dessa situação. Peça para ele te indicar o melhor caminho, que seja um médico, que seja alguém que você possa conversar, que seja alguma atividade que você possa fazer, atividade física que eu digo, e coisas que vão te fazer bem. Mas primeiramente, em primeiro lugar, procure falar com Deus, procure essa ajuda de Deus. Porque só com ele a gente consegue, às vezes, ter a saída certa. Porque às vezes você vai tratar, você vai procurar alguma coisa, aquilo vai curar durante um tempo, depois, pum, volta aquela ferida para você de novo. E eu queria só ler um outro trechinho aqui de Salmos, aí é uma passagem de Salmos do capítulo 57, a partir do versículo 1. Que é como se fosse uma oração de Davi, que ele faz no momento de angústia que ele tá para Deus. E é assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em ti me refugio, à sombra de tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Dos céus ele enviará socorro para me salvar, e envergonhará os que me perseguem. Então, gente, não acho que é algo simples, é algo que tipo tá acontecendo assim na sua vida às vezes, porque, não, é coisa da minha cabeça, é coisa que não tem nada, isso daí é eu que tô simplesmente assim. Não, faça da mesma maneira que o Salmo aqui tá falando pra gente. Procure, peça ajuda, clame a Deus, clame para Ele te ajudar, clame para Ele simplesmente colocar uma luz na sua vida para você poder se esconder debaixo das asas dele e que Ele te guie, que Ele te guie para o melhor caminho, que Ele te guie para a melhor decisão. E repito, talvez você está assistindo esse vídeo aqui, você tá pensando na sua cabeça, eu tô passando por esse momento, mas isso é coisa minha, nem era para eu estar assim, nem nada. E, gente, não pensa assim, não pensa dessa maneira, às vezes a gente não sabe por detrás de tudo que está acontecendo. Às vezes é coisa do passado que a gente nem se lembra mais, mas que aqui na nossa cabeça aquilo ainda maquina, aquilo causa uma certa ferida na gente, essa ferida ainda não foi curada, essa ferida está aberta. E como todo mundo sabe, ferida aberta, passando um tempo ela começa a apodrecer. Às vezes essa ferida que está aberta ainda em você pode estar em anos já e ela está começando a apodrecer só agora. E isso está te causando toda essa tempestade, está te causando todas essas coisas na sua cabeça. Tá bom?
Então, procure primeiramente a Deus, peça uma direção para Ele. Não ache que isso é bobeira, não pense que isso às vezes é coisa boba que está acontecendo com você, ou que tipo você não deveria estar assim, não poderia estar assim, que isso é frescura da sua cabeça, porque infelizmente não é. Infelizmente, isso pode vir a se tornar um problema. E os passos para você ver se, isso é coisa, sei lá, é coisa séria que eu realmente tenho que ver, ou sei lá, simplesmente um dia só que eu não acordei bem, é você ver a constância disso. Se isso está acontecendo apenas uma vez, se isso vem acontecendo diversas vezes, por mais, você acorda 1, 2, 3 dias meio ruim ali, meio baqueado, mas aí depois, pum, no restante da semana você fica bem, você fica tranquilo, tá tudo certo, você tá sempre dando risada. Mas aí depois passam mais uns dias, você tá ruim de novo. Então é sinal para você já começar a ficar alerta. Você já começar a ficar alerta antes que isso vire crônico, você fique somente nisso. Isso é algo que você não tem que se acostumar. Porque isso, a gente não foi feito para isso, a gente não foi criado para ficar com esse sentimento ruim, a gente não foi criado para ter angústia dentro da gente. Tanto que muito tempo com angústia, muito tempo com alguma depressão, coisa do tipo, por mais que você não faça algo ruim a você mesmo, a sua própria vida, com o tempo isso pode causar sérias doenças, isso daí pode causar sérios transtornos psicológicos mesmo, que aí fica muito mais difícil de você tratar isso. Então, enquanto tá ali no começo tudo, já pede para quem realmente pode te ajudar. Pede ajuda para Deus, não se importa se as outras pessoas falar que é frescura, não se importa às vezes nesse momento se até, sei lá, as pessoas de dentro da sua casa achar que você não tá querendo mais ficar com elas. Se importa que assim, você tem que se cuidar, você tem que se tratar, você tem que ficar melhor, para você poder ser um pai melhor, para você poder ser um marido melhor, porque como eu falei lá no começo, às vezes você quer isso, você quer já ser um pai melhor e tudo, mas a gente é meio retraído, às vezes a gente não sabe chegar em outra pessoa e falar e tudo assim, e é um momento ruim que a gente está passando, sabe? Às vezes seus amigos são longe, às vezes seus amigos também nem se interessam por isso, ou tipo vai falar que é frescura, aí você já fica meio assim de falar, mas por isso que eu repito mais uma vez e várias vezes que eu repeti nesse vídeo, conversa com o homem lá de cima. Ele está sempre disposto a te ajudar, ele está com você ali no seu barco, no meio da tempestade, às vezes só falta a gente chegar e pedir ajuda para ele, pedir uma verdadeira ajuda, pedir para ele vir lá e acalmar a nossa tempestade. Tá bom? Essa era a mensagem de hoje, espero que tenha feito sentido para vocês e espero que vocês possam sim chegar e conversar com o cara lá de cima, tá bom? Com o seu GPS, com o melhor GPS que você pode ter. Um abraço, fiquem com Deus.